Carteado com K apresenta Mexe Mexe. Para jogar Mexe Mexe, vamos precisar de 2 baralhos, mas sem os coringas. Mexe Mexe é um jogo de combinação de cartas em trincas ou sequências. Trincas são grupos de cartas de mesmo valor, não importando o naipe. Sequências são cartas ordenadas e todas do mesmo naipe. A ordem das cartas é do As até o Rei, sendo que as figuras ficam em valete, dama e rei. Porém, o As pode ser colocado aqui no lugar do 1 ou também logo após o Rei. Tanto para formar as trincas como para formar as sequências, precisamos de pelo menos 3 cartas. Veja esses exemplos aqui. 9, 10 valete de ouros, dama, rei e as, as aqui no final de paus. 2, 3, 4, 5 de espadas. E para as trincas, 3 damas, 3 números 3 e 3 números 9. Para ficar visualmente melhor, colocamos sempre a sequência com as cartas assim na horizontal e as trincas com as cartas encaixadas na vertical. Eu disse que eram pelo menos 3 cartas, mas é lógico que podemos ter mais. E não importa se os naipes aqui são repetidos. Por exemplo, eu tenho aqui 2 9s de espadas. Posso colocar mais um 9 aqui. E na sequência, posso encaixar o 8, posso encaixar o 7. E o 2 é uma carta especial. Ele pode ficar no lugar dele como um 2, ou ele pode servir como um coringa. Por exemplo, neste jogo aqui, eu não tinha um 9, mas eu coloquei o 2 substituindo o 9, 7, 8, 9, 10, valete. O coringa não precisa ser do mesmo naipe que está na sequência, e ele também pode ser usado em uma trinca. Vamos conhecer as regras? Embaralhamos as cartas, e para decidir quem começa, cada jogador vira uma carta. A carta de maior valor vai começar o jogo. Aqui a dama, então este será o primeiro jogador. Quem estiver à direita do primeiro jogador será o carteador. Então neste caso, este jogador aqui será o carteador. Estou simulando uma partida com 3 jogadores. O carteador pega todas as cartas e reembaralha. E depois ele vai distribuir 11 cartas para cada jogador. Começando pelo primeiro jogador, rodando no sentido horário e colocando uma a uma as cartas. O restante das cartas fica virado para baixo no centro da mesa, formando um monte de compras. As cartas na mão de cada jogador não devem ser vistas pelos outros jogadores. Eu vou deixar aberta para você acompanhar aqui comigo. Os jogadores então organizam suas cartas, da forma que acharem melhor, podendo deixá-las separadas por naipe, por exemplo, e ordenadas dentro de cada naipe, e colocando um vermelho e um preto, um vermelho e um preto. Poderia também agrupar por valores, deixar, por exemplo, aqui 7, 7, 7 juntos, ou então mesmo uma mistura de ambos, que é como eu gosto de organizar minhas cartas. Vou deixar o as aqui. Na sua vez, o jogador é obrigado a baixar pelo menos uma carta, mas se ele não puder ou não quiser fazer isso, ele deve comprar uma carta do monte de compras, colocar em sua mão e passar a vez. Se ele decidir baixar, ele tem 2 opções: baixar pelo menos um grupo mínimo, aquele formado por 3 cartas, ou então baixar uma ou mais cartas que se encaixem com as trincas ou sequências já baixadas na mesa. No caso do primeiro jogador, ele só pode baixar uma combinação, pois ainda não há cartas na mesa. Vamos iniciar aqui com esse jogador baixando essa sequência, 7, 8, 9. Neste jogo não há descartes. Todas as cartas baixadas devem compor os jogos da mesa. E o bacana é que a mesa é compartilhada por todos os jogadores. Ou seja, um pode mexer no jogo que o outro baixou, formando um grande mexe-mexe. Assim que termina sua jogada, é a vez do jogador que estiver à esquerda, sempre rodando em sentido horário. E o objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a baixar todas as cartas de sua mão. Vez desse jogador aqui. Ele tem, por exemplo, 3 cartas de número 10. Então, ele vai pegar essas cartas e baixar uma trinca na mesa. Ele poderia também ainda baixar o 6, 7, 8, essa sequência, mas ele vai guardar para a próxima jogada. Vez agora deste jogador, ele tem o 3, 3 que ele pode baixar, mas ele também tem esse 10. Ele prefere colocar esse 10 aqui.
Próximo jogador. Ele não tem nenhum jogo pronto para baixar e nenhuma de suas cartas encaixa na mesa. Neste caso, ele deve comprar uma carta, colocar em sua mão e passar a vez. Vez desse aqui, que agora vai baixar o seu 6, 7, 8. Este jogador, ele pode encaixar o número 5 aqui e ele também vai fazer uma trinca com o número 3. Vez esse jogador agora, ele tem esse número 3 que encaixa na trinca. Joga e passa a vez. Esse jogador vai fazer o seguinte, pegar esse 3, colocar aqui, o 3 e o 4 encaixar nessa sequência. E passa a vez. Vez desse, ele pode encaixar o número 6 aqui. E também pode fazer alguma jogada com esse coringa. Ele pode fazer uma sequência 5, 6, 7 ou 6, 7, 8 ou então fazer uma trinca 7, 7, 7. Ele prefere fazer um 6, 7, 8. Passa a vez. Vez desse jogador, o que ele consegue fazer agora? Olha, ele tem o 5 que encaixa aqui e como este 2 está valendo 8, o 9 também encaixa. 5 e o 9. Vez desse aqui que não tem o que fazer, compra uma carta. Sempre que compra uma carta, passa a vez. Eu não posso jogar mesmo que a carta encaixe. Vez desse jogador, ele tem o 7 e a dama. No momento não pode fazer nada, ele compra uma carta. Comprou um coringa. Além de baixar trincas ou sequências e adicionar cartas em jogos já baixados na mesa, o jogador pode reagrupar os jogos da mesa para que seja possível baixar uma das cartas de sua mão. Esse jogador vai pegar o 8 de ouros, colocar aqui no lugar do 8. E ainda ele pode separar 5, 6, 7, pegar esse 7 da mão dele e colocar aqui, fazendo 7, 8, 9. Sobrou um coringa. Mas cuidado, pois assim que terminar sua jogada, todos os joguinhos da mesa devem ser formados por pelo menos 3 cartas. E outra coisa é que nenhuma carta poderá voltar da mesa para a mão do jogador. Então esse jogador tem que usar este coringa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 2 as que estão na sua mão e baixar uma trinca. E passar a vez para este aqui. O jogador vai pegar 2 6, pegar este 6 aqui do jogo e baixar na mesa. Esse jogador aqui agora vai fazer o seguinte, ele quer se livrar do 7 e do 8 de sua mão. Então ele pode abrir o jogo, por exemplo, aqui 7, 7 e o 7 da sua mão. 8, 8 e o 8 de sua mão. Esse 9 está sobrando, então ele precisaria de mais um 9. E mais um 9, não tem nada aqui, ainda ele deixou livre o 7 e o 8. O 7 vem para cá e o 8 também. Mas ele tem um coringa na mão, então ele pode fazer uma trinca de 9s. Por enquanto, com a dama e com o 4, ele não consegue fazer nada, então ele passa a vez. Esse jogador vai conseguir descartar o 6 aqui e o 7 também. Com as damas ele não faz nada e passa a vez. Esse jogador também vai colocar o 7 e também vai colocar o 8, sobrando só o valete. Passa a vez. Aqui vai pegar o 5, vai fazer 5, 6 e 7. E por enquanto só isso. Deixa eu colocar o 4 aqui. Deixa que vai pegar esse 4 que ele tem na mão. Com esse outro 4. 4, 4. E ele quer esse 4 também. Então ele vai pôr o 3 aqui. Vai pegar este 4, 4, 4, 4. Esse jogo ficou faltando uma carta, esse 7 pode completar. Então, agora tem 3 cartas em cada lugar. Sobrou agora o valete e o rei na mão. Esse aqui vai encaixar o 4 aqui. E ele vai pegar também esse 10 e fazer um 10, valete e dama. Ficando apenas com uma carta na mão. O jogo termina quando o jogador baixa a última carta de sua mão, ganhando a partida, conforme esse exemplo aqui. Este aqui tem 2 damas e um valete. Ele vai pegar esse valete, colocar aqui, pegar esse coringa,
juntar com as suas damas e bate o jogo. E quem quiser pode fazer um esquema de contagem de pontos, ou seja, todos os jogadores que não bateram somam os pontos das cartas de sua mão, mas esse valor é negativo. Joga-se outras rodadas e no final quem tiver a maior pontuação, ou seja, a pontuação negativa de menor valor absoluto, vence o jogo. Os valores de cada carta são: o As vale 15 pontos, o 2 vale 10 pontos, as figuras Valete, Dama e Rei também valem 10 pontos e todas as outras cartas do 3 ao 10 valem exatamente o seu valor da carta. 4 vale 4, 7 vale 7 e assim por diante. Este jogador bateu e este aqui tinha só um rei na mão e este aqui tinha um valete e um rei. Cada figura vale 10 pontos. Este jogador aqui ficou com 20 negativo e este aqui com 10 negativo. Caso o monte de compras acabe e o jogador não tem cartas para baixar, ele simplesmente passa a vez. E se todos passarem, o jogo acaba e quem tiver menos pontos na mão vence.